Então, vamos chegar no fim do milênio? Vamos tentar, né? Nós temos uma projeção de slides. Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. O grande trono branco é assim apresentado pela visão que João tem, mas é conhecido também como o juízo final, ou seja, o julgamento de todos os ímpios e as suas obras. Ali, no final do milênio, encerra-se o milênio e vem esse julgamento. João capítulo 21, capítulo 20, versos 11 e 12. João diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. É claro que é Jesus, à luz de outras escrituras, né? O Pai a ninguém julga, mas todo julgamento entregou ao Filho. Ele foi julgado pelos nossos pecados, ele julgará os pecados daqueles que não creram. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Aqui já está uma referência, né, à destruição desses céus. E quando a gente fala céus aqui, é claro que não é o lugar, a habitação de Deus, né? Não é um lugar espiritual. Nós estamos referindo a universo, né? O universo que Deus mesmo criou. E segundo Romanos, segundo o ensino de Deus através de Paulo, quando o homem caiu, toda a criação caiu. Ela geme e suporta a angústia até a redenção, né? Até a redenção final do homem. Então até o universo será destruído, a terra, tudo que nela há, e serão criados novos céus e nova terra, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, não mais existem. Não é uma reforma, não é uma mudança como aconteceu no milênio. No milênio, ainda que haja uma transformação na natureza e nas coisas criadas, aquilo ainda é a mesma terra que Deus criou. Mas aqui está falando de novos céus e nova terra, uma nova criação. Deus, com o mesmo poder que ele teve de trazer tudo à existência do nada, ele vai fazer todas as coisas do nada novamente, novos céus e nova terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Nós estudamos também o esquema de ressurreições, e o esquema da ressurreição, e os irmãos notaram que todos aqueles que ressuscitaram para a primeira ressurreição, que é antes dos 1000 anos, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, né? Sobre esses a morte não terá nenhum domínio, a morte eterna, separação de Deus. Então aquela ressurreição para a vida, ela já se cumpriu nas suas 3 etapas. Cristo, primícias do que dormem, os salvos que morreram em Cristo no arrebatamento, juntando, claro, com os vivos, né, que serão transformados, e os santos do Velho Testamento, ao final da grande tribulação, e também os mártires, ou aqueles que morreram na grande tribulação, não tinham a marca do anticristo, nem na palma da mão, nem na fronte, completa a ressurreição para a vida. Aí vem o milênio, e após o milênio tem uma ressurreição para julgamento, para juízo. E essa é de todos os ímpios, todos os perdidos de todos os tempos, desde Caim, que é mencionado por nome, até os últimos ali do final do milênio, que cai fogo sobre eles, naquela rebelião contra o Messias. Eles são ressuscitados, ou durante o milênio, né, que se revoltaram contra Jesus e foram fulminados, também ressuscitarão. Ou seja, não ficará nenhum no pó da terra, ou nas profundezas do mar, ou qualquer lugar que tenham morrido. O mar dará os seus mortos, né? A terra também não encobrirá. Todos ressuscitarão e com corpos glorificados. Não podemos usar essa palavra, mas corpos que não morrem mais. Também o corpo, né? Não é só a alma, não só a parte imaterial, mas também o corpo. Por isso que a ressurreição, ele pecou, aquela alma pecou com o corpo. Ela usou o corpo para pecar. Então aquele corpo sofrerá o castigo eterno. Assim como o espírito do crente, ele usou o corpo para servir a Deus. Então em corpo também será recompensado pelos seus trabalhos, seus galardões serão dados. E para o ímpio também. E assim como as obras, o trabalho do crente é avaliado para recompensa,
as obras do incrédulo são julgadas para punição. Graus de punição. Pecou mais, sofre mais. E nós falamos já domingo passado que um dos grandes sofrimentos na eternidade do ímpio é a lembrança, memória. Memórias de coisas que foram praticadas contra Deus e não podem ser mudadas. Nós temos uma palavra na nossa língua que expressa muito bem isso, né? Remorso. É algo que você lembra, mas não pode mudar aquilo, né? Então é muito pesada essa palavra. Então o remorso, ou memórias ruins daquilo que praticou, de oportunidades que perdeu, esse é um dos grandes tormentos do inferno. Ou do lago do fogo, né? Da morte eterna. E isso acontecerá. Por isso que diz aqui, que ele viu os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, estão aguardando o veredicto do juiz. Qual é a sua punição? E vão ouvi-la da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Então se abriram livros, esses livros aqui constam as obras de cada um, ou seus pecados, suas transgressões. Então o julgamento é individual e é qualitativo, ou seja, não é um julgamento por atacado, né? Todos os ímpios assim, Jesus disse, todos estão condenados ao lago do fogo, por todos os seus pecados. É muito pior que isso, né? É individual, é nomeado e avaliado cada obra. Deus é justo e até com o ímpio que é condenado ao lago do fogo, ele saberá por que ele está sendo condenado. Por cada pecado cometido. Por que isso? Porque ele não confiou no sacrifício de Cristo, ou apontado no futuro, né? Através do sacrifício do Messias que viria, ou olhando para o passado, aquilo que ele realizou, suficiente para expiar os seus pecados, para resolver o problema dos seus pecados. Então ele vai ter que pagar por isso, porque Deus é justo. Ele é justo em não nos condenar, porque ele já condenou isso em Jesus Cristo, e ele é justo para condenar o ímpio, porque o ímpio não creu nessa substituição, nessa propiciação. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, a gente entende claramente tudo que Deus fez por nós. E não tem como não ser grato, pelo resto da vida. A vida aqui e a vida na eternidade também. Então eles serão colocados ali, livros serão abertos. O livro aqui seria uma figura, né? Daquilo que está no conhecimento de Deus, gravado, tudo que cada um cometeu. Se fosse uma descrição apocalíptica atual, diria, né, que ele entraria num grande computador e iria lá nos arquivos, né? Procuraria no banco de dados o nome e estava lá nos arquivos, um HD, né, contendo todas as coisas. Mas na época de João era livro, né, onde se escrevia, se anotava as dívidas de cada um. Então essa é a ideia. Não há nenhum livro, na verdade, né? Folhas, brochura, capa, nada disso, né? É uma referência que não foi esquecido aquilo que o ímpio cometeu. Nada que Caim cometeu contra Deus foi esquecido. E de nenhum outro ímpio também. Já pelo contrário, né, daquele que creu em Jesus Cristo, foi riscado, foi aplicado sangue sobre tudo aquilo. Isso que foi o que aconteceu na substituição. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lembra lá que falou no começo? Então se abriram livros e no final diz, foram julgados os mortos, que ressuscitaram aqui para o juízo, segundo as suas obras, que cometeram, conforme o que se achava escrito nos livros. Então Deus sabe o que cada um cometeu. E aquilo resultará num grau de punição, um grau de sofrimento. Todos vão estar sofrendo. Estão no lago do fogo, separados de Deus por toda a eternidade. Mas a percepção ou a recepção do sofrimento será muito maior para alguns do que para outros.
Porque quanto mais luz, mais responsabilidade. E quanto mais erros a luz, sob a luz que teve, mais remorso, mais arrependimento que não leva a uma mudança, né? Não tem mais esperança. Então foram julgados. Aí foi falado de um livro da vida. Os livros foram abertos e foi falado de um livro da vida. Vamos olhar algumas escrituras agora? Os irmãos me acompanhem. Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33. Êxodo 32. De onde que saiu essa ideia de livro da vida? Não é aqui apenas no Apocalipse que aparece. Êxodo 32, versos 32 e 33. Qualquer dúvida, qualquer momento, pode me interromper, perguntar ou acrescentar algo, ou até corrigir alguma informação errada. Olha o que diz aí. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Moisés está intercedendo pelo povo após um pecado grave, né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A ideia dessa figura é que existe um livro da vida, ou uma memória de Deus sobre todos que são vivos. Então todos que nasceram nesse mundo, ou foram formados, é o caso de Adão, seu nome aparece no livro da vida, porque estão vivos. Mas a partir do momento que ele morre fisicamente, se ele não estiver vivo espiritualmente e continuar vivo eternamente, o nome dele não pode ficar do livro da vida, porque o livro é da vida. Não é o livro dos mortos dos egípcios, né? Mas é o livro da vida de Deus. Então, alguém que nasce hoje e ele é salvo por Cristo Jesus, ele passa a ser vivo espiritualmente, foi vivificado pelo Espírito. E como ele é vivo espiritualmente, ele vai ser vivo eternamente, porque a salvação não se perde. Então, mesmo que morra fisicamente, o nome dele não sai do livro da vida porque ele continua vivo. Ele continua em comunhão com Deus. Guarda sempre essa ideia de vida, comunhão com Deus. Morte, separado de Deus. Mas no caso do ímpio, ele nasceu fisicamente, o nome dele está no livro da vida. Mas ele não crê em Jesus, ele é morto espiritualmente. E quando ele morrer fisicamente, ele é morto fisicamente, espiritualmente e eterno. Não tem mais como o nome dele ficar no livro da vida. É como se fosse apagado, riscado do livro da vida. Por isso que aqueles que não estão no livro da vida é que são julgados aqui. Porque eles são mortos espiritualmente e devem morrer eternamente, separados para sempre de Deus. Então o que Moisés está dizendo, ele está se colocando no lugar daquele povo. Ele quer que Deus perdoe aquele povo, use de misericórdia, até o ponto dele perder a sua salvação. Paulo também expressa isso em outra ocasião, né? Como se fosse possível para Paulo, né? Era impossível. Mas ele coloca isso como mostrar um sentimento. É mais ou menos como um pai que contempla um filho perdido. Claramente ele está perdido, caminhando para a perdição. E numa oração o pai diz assim, olha, eu daria a minha salvação em troca da salvação dele. Seria mais ou menos isso, né? É uma impossibilidade, que a salvação é pessoal, individual, e na época da igreja ela não se perde, mas é uma expressão de um sentimento forte de alguém que ama outra pessoa, dizendo, olha, eu daria a minha salvação pela salvação do meu filho, da minha filha, ou de alguém, né? Não é possível, mas mostra um sentimento, né? Então Moisés está falando isso, é claro que não aconteceu, né? Isso aqui, mas a referência é esse livro da vida. E Deus disse para ele, eu vou riscar lá aquele que continuar em pecado contra mim, em rebelião, vou riscar o teu nome, né? É isso que Deus está respondendo para ele. Aí tem uma segunda referência, Salmo 69, 28, uma outra referência ao livro da vida. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aqui está falando dos perversos.
soma-lhes iniquidade, iniquidade, não goza da tua observação. Então ele fala, sejam riscados do livro dos vivos. O salmista aqui tinha essa consciência do livro, que quando eles morressem, o nome deles não ficaria lá, seriam riscados. A ideia de riscar o nome, quando fizer a chamada, é como um aluno, né, que ele começou no período letivo, ele está lá na tua caderneta de chamada. Acontece muito isso no CTM, né? A gente tem uma lista que recebe da secretaria do CTC, e aí tem um aluno lá que assiste o módulo, depois ele não aparece mais, né? Então a gente tem que riscar aquele nome, que ele não completou a matéria, né? Então começou o ano letivo, o nome dele está lá, depois ele desaparece da escola, nunca mais volta. Você vai riscar o nome dele, que ele não vai ter presença mais, não vai ter nota, não vai ter mais nada. Essa é a ideia, né? Aquela pessoa viveu, não temeu a Deus, não creu, então o nome dele não continua. Lucas capítulo 10, versículo 20. Aqui foi o envio dos 70 e o retorno dos 70 discípulos. E eles voltaram jubilando, porque os demônios lhes submetiam, ou seja, expulsaram demônios de pessoas possessas. E Jesus fala, ó, isso não é grande coisa não. Vocês estão vibrando por isso, mas tem coisas maiores. E aí ele diz para ele, olha, alegrai-vos, verso 20, não porque os espíritos, aqui são os espíritos caídos, são os demônios, se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Seu nome está escrito nos céus, no livro da vida. É isso aí que deve trazer alegria para nós. Essa é a alegria maior. Porque esse nome foi escrito com o dedo de Deus, com o sangue de Jesus Cristo. E ninguém pode apagar. Pois não, Diogo? O Diogo está mencionando aqui, melhor que um nome escrito na aprovação da OAB. Ah, não, ele não falou isso não. Qualquer lista de aprovação em qualquer faculdade do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Harvard, Oxford, qualquer outro lugar, né? Aprovação. O importante é que esse nome está lá e não sai de lá. Né? Porque ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar esse nome de lá. É isso que eles deviam agradecer e alegrar. Hebreus 12, 23. A igreja dos... Aqui ele começa falando, na Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados. Aquela ideia de hall, né? Um hall de membros. O hall de membros da igreja celestial. É esse que importa, né? Ter o nome no hall de membros da Boas Novas é alguma coisa. Mas ter o nome lá na Assembleia Celestial, né? Ali no céu, no livro da vida, na memória de Deus, é isso que faz diferença. Você pode ter o teu nome no hall de uma igreja, mas não ter o nome lá. Então, o mais importante é ter o nome lá, naquele hall de membros ali da eternidade. Arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos, aperfeiçoados. Filipenses 4, 3. Sim. Novo nome. Isso. Nosso novo. Isso. A mesma personalidade, mas um novo nome, né? Que é dado a cada um de nós. Né? Filipenses 4, 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Aqui está falando de Evódia e de Sintique. Estavam tendo um problema lá, pessoal. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por quê? Porque eram cooperadores de Paulo. Porque creram em Jesus Cristo, foram salvos por ele. Né? Por isso que tinha o nome lá. Não é porque eram cooperadores de Paulo, não. Apocalipse 13, 8. Pois não, alguém? Sim, Sônia. Não. Personalidade, eu queria dizer individualidade, né? A minha consciência de mim mesmo. Porque muita gente acha... São perguntas que surgem quando a gente estuda sobre o céu. A Sônia está perguntando que personalidade, né? Porque a personalidade nossa, ela sofre influência do pecado, né? Se corrompe. Mas é a ideia de individualidade.
Sou eu mesmo, mesmo com outro nome, né? O John será o John mesmo com outro nome, mas com a consciência de que é ele, não é um outro. Não é aquela ideia assim, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não, a gente guarda a memória de quem a gente foi, de quem a gente é e de quem a gente se tornou, né? Não perde essa consciência, né? Lembrança. Oi? Sim, sim, completamente. As nossas emoções serão equilibradas. Deus tem emoções? Tem, mas equilibrado. É uma pergunta que todo mundo tem, que aterroriza muito, fala assim, mas se eu estiver no céu e lembrar que meu pai não está lá, e está no inferno por toda a eternidade, né? Isso vai me trazer tristeza? Não. Não, por quê? Porque nós teremos a mente de Cristo. Ou vocês acham que Deus vai ficar se atormentando por toda a eternidade pensando em tantos que não foram para lá? Não, porque a justiça e a bondade, o amor, tudo equilibrado, né? Há um equilíbrio. Nós não temos esse equilíbrio. Nós tendemos, quando se trata de pessoas próximas a nós, nós temos tendência a cair mais para a piedade do que para a justiça. Não é assim? Quando é alguém distante de nós, justiça. Quando é alguém próximo de nós, mesmo que a gente sabe que tem que ter justiça, o nosso coração é diferente, né? Porque há um desequilíbrio, né? No caso de Deus, não, né? Mas seria nesse sentido, Sônia, de individualidade, né? De aquele indivíduo, mesmo com outro nome, ele é aquele que ele sempre foi, no sentido de personalidade, de saber quem ele é, né? Não com as corrupções, né? E problemas que há aqui, né? Esse foi Filipenses, né? Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqui está falando sobre o anticristo, a besta que subiu do mar, e está dizendo que todos os que habitam sobre a terra adorarão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Esses aí é que vão adorar, né? Esses adorarão a besta. Eles não serão salvos mesmo, né? O nome deles não vai continuar no livro da vida, e eles vão... E aqui ainda fala o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Alguns veem dois livros, né? O livro da vida e passado a limpo aqueles que ficaram vivos, né? No livro da vida do Cordeiro, ou a mesma coisa, né? Eles estão lá por causa do Cordeiro. Continuam lá no livro da vida por causa do Cordeiro que foi morto. 17:8. Apocalipse. 17:8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que é os perdidos da grande tribulação. Desde a fundação do mundo, né, a consciência de Deus, Deus sabe, todos que são salvos, os que não são, os que serão e os que não serão, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O Sr. Samuel explicou bem esse versículo aqui. 20, versos 12 e 15. Apocalipse. 20, 12 e 15. Nós já lemos o 12, eu vou ler o 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a punição ou a consequência ou o resultado para aquele que não tem o nome no livro da vida, não permaneceu o nome lá, é o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna, que seria o estado final, não de desaparecimento, aniquilamento, mas de continuidade de Satanás, do anticristo, do falso profeta, de todos os demônios e todos os ímpios que viveram nesse mundo. Esse é o destino final. Sofrimento eterno, não aniquilamento, não há cessação do sofrimento, nem da vida, por toda a eternidade. Então essa é uma base bíblica fortíssima para missões, para evangelismo. Há muitas pessoas com as quais nós convivemos, e gostamos ou amamos,
que estão indo nessa direção. A não ser que tenham um encontro com Jesus Cristo. Senão é para lá que vão. Isso que pesa muito no nosso coração, né? De saber que essas pessoas precisam de Cristo. Há um destino terrível no futuro, quando não se poderá conscientemente, com uma visão clara da Bíblia, dizer no funeral de um incrédulo que morreu sem Cristo, dizer agora ele descansou. É totalmente o contrário, né? Por mais que ele tenha sofrido e passado por lutas nessa terra, agora ele caminhou para um horror eterno. O inferno e depois o lago de fogo. Então, essa realidade só pode ser mudada por Cristo. E o nosso papel é pregar o Evangelho, né? A gente não sabe tudo que vai acontecer, só Deus sabe, mas a nossa responsabilidade é falar de Cristo. E 21, 27... Nela nunca jamais penetrará, aqui está falando da Nova Jerusalém, morada dos salvos, dos santos. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que tiveram seu nome lá, permaneceram lá. É uma figura, né, que anda muito junto com João capítulo 10, né? Fala o pastor conhece as suas ovelhas e a chama por nome. É aquela ideia de fazer a chamada. Nós temos um hino, quando se fizer a chamada, pela sua imensa graça lá estarei. É baseado nesses versículos. É como fazer a chamada e aqueles que têm um nome ali entram, né? Aqueles que não têm, não continuam. É essa a ideia. Então, vou continuar aqui no capítulo 20, para terminar o capítulo 20. Aí diz, foram julgados, aqui, deu o mar os mortos, pessoas morreram no mar. Alguém, não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, eu vi essa reportagem num periódico de um japonês que pronunciou essas palavras, disse assim, olha, eu não acredito em ressurreição nem em juízo, mas caso exista, eu já ordenei que quando morrer, eu seja cremado e as minhas cinzas sejam espalhadas sobre o Pacífico. Que tolice, né? Deus fez o homem do quê? Do pó. Ele acha que ele dificultaria ou impediria a ressurreição, por medo de um juízo, se acaso houvesse, né? Então as cinzas daquele japonês vão sair do Pacífico e ele vai ser julgado em corpo também, né? Então, essa ideia, o mar deu, né? Mesmo aqueles que foram comidos pelos peixes, pelos tubarões, o mar deu os seus mortos que morreram nele. A morte e o além, o mundo dos mortos, né? O lugar dos mortos, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um. Julgamento individual. Um por um. Aí é individual, um por um. Segundo as suas obras, conforme aquilo que praticaram. Pois não, Júnior? Importância e também crianças também, né? Crianças que morreram sem Cristo, com entendimento para crer e não crer, né? Infelizmente, né? Isso também é fato. Crianças morrem sem ouvir de Jesus Cristo. Nos povos não alcançados. Morrem muitas crianças. Na fase de entendimento, né? Mas uma referência principal a pessoas de grande importância, né? E pessoas de menor importância. Então ele continua. Então a morte, o inferno, o lugar dos mortos, né? Foi lançado, que agora no momento é o inferno, foram lançados para dentro do lago do fogo. A morte é o último inimigo a ser vencido, e será vencido, já foi vencido, né? Na morte de Cristo e ressurreição, mas aqui é a decretação do final da morte. Foram lançados dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo.
é morte eterna. A segunda morte é separação eterna de Deus e de tudo que lhe pertence. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O próprio inferno, aqueles todos que estavam lá aguardando o juízo, agora são lançados no lago de fogo. De lá não tem mais saída, não tem mais nenhuma esperança. O que a gente pode concluir? Não haverá mais revolta de anjos contra Deus. Por quê? Aqueles que se atreveram serão lançados aonde? No lago de fogo. Lúcifer, próprio Lúcifer, que é Satanás, todos os demônios que o acompanharam, ficaram só os anjos eleitos, né? Os anjos que não acompanharam, 2/3 ficaram lá. No final também nesse julgamento, todos os ímpios serão lançados no lago do fogo. Ficaram com Deus só os que creram. Então, Deus estará por toda a eternidade com anjos que escolheram ficar com Ele. Escolheram. Ou não? 1/3 não escolheu seguir Lúcifer? E os outros 2/3? Escolheram não seguir Lúcifer. E os homens escolheram crer em Jesus Cristo. E outros escolheram não crer em Jesus Cristo. Todos ouviram, ou alguns não tiveram oportunidade, né, de escolher, porque nunca ouviram sobre Jesus Cristo. Então, é o supremo propósito de Deus. Ter outros filhos iguais a Jesus Cristo e criaturas que voluntariamente decidiram ficar com Deus. Ninguém está lá forçado. Ninguém vai estar lá no céu dizendo assim, puxa, eu nem queria estar aqui, mas não teve jeito, né? Não é isso, né? Mas tiveram oportunidade e escolheram, né? Ou oportunidade na criação, pelas coisas criadas, né? Ou na própria proclamação da verdade, através do Evangelho, mas resolveram crer em outras coisas. Pois não, pastor Samuel? Sim, pastor Samuel está citando Mateus 11, quando Jesus lamenta sobre cidades ali de Israel, né? Que sofreriam um maior juízo de que Sodoma e Gomorra, por causa da luz maior que tiveram, né? E continuaram perversos, continuaram pecando contra Deus. Quanto mais luz, mais responsabilidade, mais consequência. Pois não. Não é que é assim, né? A identidade continua, mas não há casamento, né? Os anjos são assexuados, sim. Não tem gênero masculino nem gênero feminino. Não, quando Lúcifer se rebelou, eles tiveram uma opção de escolha. Antes eles não tinham. Era Deus ou Deus, só tinha Deus e eles. Não tinha mais nada. Mas quando Lúcifer se rebelou, e no mercado, né, no comércio, né, o comércio ali é uma ideia de vender o peixe, né? Oh, meu peixe é que é melhor, né? Ele induziu os outros anjos que poderia ser possível uma rebelião e derrubar o Altíssimo do trono. Então aí houve uma escolha. E 1/3 dos anjos escolheram ficar com Lúcifer. Eles não foram forçados. Lúcifer não os forçou. Eles escolheram, eles acreditaram, eles se uniram àquela rebelião. E eles escolheram. Já os outros 2/3 que ficaram, eles não foram na conversa de Lúcifer, né? A gente não sabe tudo o que aconteceu, né? Você lê lá Isaías e Ezequiel, figuras, né? E dá algumas ideias, mas não dá detalhes, né? Tudo que aconteceu no mundo espiritual. Mas aqueles 2/3, eles não seguiram Lúcifer. Né? Não seguiram. Eles ficaram. O que foi aquilo? Aí, se a gente pegar uma outra linha de teologia ou doutrina, nós vamos dizer assim, Deus falou assim, não, esses 2/3 aqui vão ficar comigo, mas esse 1/3 aí Lúcifer pode levar. Eu tenho muito problema com isso, demais, porque aí eu vou ter que acreditar num Deus que destina 1/3 dos anjos, que a gente nem imagina quanto que é isso, né? Que só em Apocalipse fala de 200 milhões, que é apenas uma parte. Ele determina que eles vão seguir Lúcifer e depois os condena por toda a eternidade. Não consigo equilibrar isso com bondade de Deus, com justiça, com amor.
Não consigo. O que eu tenho aprendido desde novo, dos meus primeiros anos de convertido, é que quando a Bíblia leva duas verdades paralelas, eu tenho que levar também. Eu não posso cair para um lado ou para o outro. Não entendo tudo, mas é assim que a Bíblia ensina, é assim que eu vou levar, né? Senão eu vou começar a torcer muitos versículos para bater com a minha teologia, com a minha doutrina, né? Então houve um momento de escolha lá. Lúcifer escolheu voltar-se contra Deus. Ele não foi criado para se voltar contra Deus. Ele escolheu, né? Dizia no teu coração, subirei, né? É tudo mostrando o desejo dele, né? Eu serei, né? Subirei acima. Quando a gente estuda angelologia, a gente vai detalhe por detalhe. O pecado surgiu dentro dele, né? O orgulho. Eu poderei tomar o lugar do Altíssimo. Responsabilidade toda pessoal. Tudo dele. Pois não, John? Sim. O pastor John citou e leu um versículo de Apocalipse 16, 11, que mostra claramente a escolha do homem, o livre-arbítrio. 16, 11 diz assim: daqueles que estão sofrendo ali nas trevas, dizem que eles mordem até a língua por causa da dor. No 11 diz, 16, 11, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Continuam obstinados, recusando. O milênio, onde não haverá presença de Satanás, ele estará preso, mesmo assim, muitos guardarão rebelião no coração e no momento certo se voltarão, né? É uma responsabilidade pessoal, não é nem tentação de Satanás. É a velha natureza ali impulsionando a fazer as coisas erradas, né? Dando essa escolha. Pois não, pastor Nelo? E mesmo Eva sendo enganada, ela usou o livre-arbítrio dela para escolher ouvir a serpente, né? O Satanás na serpente, do que o que Deus havia dito, né? Também, né? Sim. Sim. O evangelho da graça eles não podem, né? Porque o evangelho da graça é pregado por aqueles que experimentaram essa graça. Mas na tribulação eles vão pregar o evangelho eterno. O evangelho do reino. Nós estudamos em Apocalipse aqui, né? Sairão pregando esse evangelho. As duas testemunhas, e as testemunhas, né? Que não são as testemunhas de Jeová de hoje, né? E os anjos, né? Esse evangelho eterno do reino dos céus, né? Do Messias. Só esse, né? Mas esse da graça é só os homens mesmo. Então, olha esse gráfico aí. Então, ali o juízo final. Notem aí o programa da ressurreição, né? Jesus Cristo, os salvos da igreja no arrebatamento, os mártires e os santos do Velho Testamento no final da grande tribulação, e no final de tudo, depois do milênio, todos os perdidos de todos os tempos, o grande trono branco, ou o último juízo, o último julgamento, o juízo final. Ali é que acontece isso. Uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então nós já lemos esses versos. Então vamos ter que mudar os slides agora. Que agora nós vamos entrar aqui, tem 10 minutinhos pelo menos. Capítulo 21. Terminamos o milênio. Novos céus e nova terra agora, né? Gente, isso aqui é um estudo escatológico, né? É muita convicção pessoal, não só minha, de muita gente, né? A linha que estudei, né? O seminário que fiz e concordei, porque eu vi que era, ao meu ver, mais bíblico, né? Para a interpretação de palavras ou profecias, como aquela que nós citamos lá para Abraão, mas há pessoas que pensam diferente. Em muitos desses assuntos que eu falei, isso não significa que é heresia. É maneira de interpretar a Bíblia, quando se trata de escatologia, né? Então, tem pessoas que pensam diferente, em parte ou não. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com o Shedd, Russell Shedd, né? E em uma ocasião eu fui com muito temor e tremor, né? E conversei com ele, foi aqui numa Assembleia de Deus, né? Eu tinha que conversar com ele, ele ia fazer o prefácio de um dos nossos livros aí de cronológico, né?
Não era prefácio, não, era só uma menção. Saiu lá na capa do livrão, lá atrás, né? E eu fiquei responsável de... Eu lidava com essa parte, junto com o Cid Lima, e fui conversar com ele. Ele já tinha estado lá em Peniel uma ocasião, a gente já conhecia. Aí fui conversar com ele, e aí mencionei para ele assim, hoje o senhor entrou numa área perigosa, né? Porque estava na Assembleia de Deus, e ele contou muita experiência com anjos, né? Eu só brinquei com ele, né? Ele falou assim, irmão, eu me empolguei e fui muito longe. Eu fiquei impressionado com a humildade daquele homem, né? Quem que era eu para falar com ele, né? Só brinquei com ele, e ele falou isso. Mas o Shed mesmo, ele acreditava, ele é mídio tribulacionista. Era, né? Agora ele está lá no céu. Oi? Isso. Ele era mídio, ele achava que a igreja passava pela metade da tribulação, sofria a perseguição do anticristo, mas não a punição de Deus, né? Então entra na meia tribulação. É a posição dele, né? Agora ele sabe que estava errado. Está lá no céu. Brincadeira, hein, gente? Mas o John Stott, por exemplo, ele escreveu num dos seus livros que ele não acreditava no inferno eterno, né? Sofrimento eterno. John Stott. Agora a gente vai jogar tudo... Aí eu já acho mais perigoso, né? Muito perigoso. Mas não vamos jogar tudo que ele escreveu fora, né? Não vamos jogar tudo que ele escreveu fora. Mas isso aí, a gente rejeita, né, ferrenhamente um negócio desse, né? Porque isso aí pende para a heresia dos testemunhos de Jeová, né? Mas ele escreveu lá naquele livro e nunca retratou, né? Nunca... Ele levou muita bordoada e tudo, né? Mas nunca desfez aquilo lá que ele escreveu, né? Mas é assim, né? A gente erra muito, né? Vocês vão falar muito. Ixi, o pastor Jadir falou aquilo, mas não era nada daquilo, né? Então, cuidado, né? Com posições diferentes. Novo céu e nova terra. Eu quero que vocês abram agora. Aí, deixa eu mudar aqui. 2 Pedro 3, de 1 a 11. Pelo menos isso aqui nós vamos conseguir abordar. 2 Pedro 3, de 1 a 11. Bom, para ter novo céu e nova terra, é preciso que o velho e a velha, né, sejam tirados. Isso aí é o céu e a terra, viu, gente? Não falei do Samuel e da Sônia, do Genevino e Darcy, Jadir e Marli, não. É o novo céu e nova terra, lugar daqueles que existem. 2 Pedro, capítulo 3. Acharam aí? Então tá bom. Olha lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vocês já aprenderam isso. Então estou lembrando vocês, é isso que ele está dizendo, né? Para que vos recordeis, para que vocês lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Eu vejo uma didática dos apóstolos, dos pais da igreja, muito fundamentada nas Escrituras. Por isso que eu gosto muito desse sistema, de voltar lá no Velho Testamento, histórias, uma sequência, porque a minha cabeça ela é organizada, ela precisa ter ordem, ela não pode ser uma coisa bagunçada, eu tenho que arquivar tudo em ordem. Então me ajuda. E eles faziam isso. Então ele está dizendo, olha, eu ensinei vocês, voltando lá em Isaías, Ezequiel, Daniel, nos profetas, no Velho Testamento, e é isso que ele está dizendo, para que vos recordei as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ele ensinou isso para eles. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, o ensino de Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, o que eles anunciavam, o que eles falaram. Nos últimos dias, e já estava vivendo nos últimos dias, né? Quanto mais nós, né? Nas últimas horas, virão escarnecedores. O que são escarnecedores? Não leva nada a sério, né? Zomba das coisas eternas, das coisas espirituais, da verdade. Você está vendo isso acontecer agora? Né? Demais, né? Demais. Ontem nós estávamos sentados um pouquinho, eu e Marli, aí vimos um programa lá que não sei se é Nossa Terra, alguma coisa assim, né? Que estava passando num canal do interior de São Paulo, e eles estavam dando a maior ênfase, uma conotação emocional de um narrador de rodeios, pescador, que estava no Paranaíba, né? E ele salvou uma garça. Oh, gente, que coisa maravilhosa! Salvou uma garça.
A garça estava pendurada lá assim, né? Na linha de anzol lá, ficou num toco. E ele foi lá e salvou, cortou e soltou. E várias vezes colocaram a garça assim, pousou assim na beirada do barco. As filhas estavam gravando, né? Filmando. Ele visualizou isso aí na internet muito. Ele falou assim, nossa, ela parou para agradecer. Ela estava cansada de tanto lutar para escapar daquilo, ela tomou um fôlego ali para poder voar para a terra, né? Mas aí falou assim, olha que coisa nobre, né? Que coisa maravilhosa, né? Aquilo passando num canal que defende abertamente aborto de crianças e valoriza. Não que você não vai fazer isso, a gente vai fazer, claro, né? Qualquer bicho, qualquer coisa que a gente vê em apuro, a gente vai livrar, né? Mas, gente, tanta ênfase naquilo, num canal que defende abertamente aborto de crianças. É totalmente, isso aqui é escarnecedor. Escarnecedor da verdade. Quantas garças morrem todos os dias, né? Acabou, morreu, acabou. E quantas crianças morrem, são assassinadas, na verdade. Assassinadas. São incapazes de se defender. São assassinados. Né? E tanto faz, né? Isso aí é liberdade. Né? É liberdade. Nós temos que ter liberdade. A gente fica vendo como está acontecendo. Escarnecedores com seus escárnios. Isso aí são escárnios. E estão dentro da nossa casa, né? Jogando na nossa cara essas coisas. Escárnios. Andando segundo as próprias paixões. Querem fazer o que agrada para eles, o que eles acham que é melhor, né? E estou pouco importando com Deus, com a palavra de Deus, com crente, com... Importa o que eu quero. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Dizem isso com palavras e com vida. Né? Um pouco importando. Esse negócio que ele vai voltar, que ele vai julgar, isso aí. Todo mundo fala isso há muito tempo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, nada mudou, ele nunca voltou, nunca veio. Porque deliberadamente, eles escolhem fazer isso. Né? Olha aí o livre-arbítrio, né? Deliberadamente escolhem, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo. E está falando do dilúvio. É uma situação como aquela. Os homens da época de Noé nunca tinham visto chuva. Aí vê um velho construindo uma enorme embarcação num lugar seco ali na Armênia, e dizendo que vai cair muita água do céu. Eles falam, esse cara é louco. Só cai uma neblina, um orvalho, e está dizendo que vai chover. O que é isso, né? Chuva. Nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer. E quando vieram as águas do dilúvio, e eles perceberam que era verdade, a porta da arca já estava fechada. Deus havia fechado a porta da arca. E assim vai ser. Quantos anos já passaram depois que Cristo veio? Quantos crentes já morreram dizendo que Cristo voltaria e ele não voltou? Então, vamos viver do jeito que a gente quer viver. É isso que o mundo está fazendo, né? Para que não fazer certas coisas, privar de certas coisas? Até agora ele não voltou. É isso que ele está dizendo. Agora, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, referência a tudo que ele criou lá fora da terra, e a terra, pela mesma palavra, a mesma palavra que criou, têm sido entesourados, ou seja, destinados, guardados. Para quê? Fogo. Fogo. Então aquele filme que fizeram, né? O fim do mundo, erraram de novo, né? Botaram todo mundo indo lá para a região do Himalaia, né? Para entrar num barco. Né? Como se... O escárnio, né? Da promessa de Deus que nunca mais destruirá por água o mundo, né? Mas agora é por fogo. Entesourado para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não pensem que isso aqui é arma nuclear, que é bomba, que é essas coisas. Besteira, né? Esse negócio de Greenpeace, ecologia, que o homem vai destruir o mundo, que vai acabar tudo, o homem vai acabar destruindo. Besteira.
O homem não vai destruir o mundo. Quem vai destruir o mundo é o próprio Deus. Não é só o planeta Terra. Que arma nuclear destruiria o cosmos, o universo? Nenhuma. Não existe isso, né? Então, Deus fará isso. É um juízo sobre toda a criação. E ele diz assim: tem sido tesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Está aí a ocasião, né? Vem o grande trono branco, julgamento, condenação, tudo junto, né? Novos céus e nova terra. Não ficará nenhum resquício, nenhuma lembrança de tudo aquilo que aconteceu em consequência do pecado de Adão e Eva. Tudo isso desaparecerá. E aí, novos céus e nova terra. Que coisa maravilhosa, né? É o assunto do capítulo 21. Mas não é o assunto de hoje, né? Agora já acabou o nosso tempo.